Eu tô com muita expectativa para compartilhar com vocês essa palavra hoje. Se tem um tema que mexe comigo, é mudança de sorte. E nós estamos entrando agora no momento que nós vamos conversar, falar sobre isso. E compartilhar daquilo que Deus tem revelado para nossa casa sobre mudança de sorte. Talvez dentro de você sempre haja alguns temas que parece que seu coração bate mais forte, sabe? Eu amo falar de renúncia, eu amo entender o potencial de cura do Senhor nas nossas vidas, física e emocional. Mudança de sorte é algo que envolve tudo isso, então não tem como eu não me apaixonar quando Deus está falando. Eu entendo como Paulo estava lendo algo e me divertindo sozinha com Deus. Lá em 2 Coríntios 12:15. Quando nós tentamos explicar a alguém o porquê nós fazemos algo para Deus, ou porquê nós nos importamos com pessoas. Você já tentou explicar e não conseguiu? Porque eu já. As pessoas perguntam, qual é o benefício que você tem nisso? Você está ganhando alguma coisa? Por que você parou por aquela pessoa que não pode fazer nada por você? Por que você gasta os seus dias servindo a um propósito? Paulo dizia o seguinte: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que mesmo quando eu os ame mais, me torne menos amado. Interessante isso. Não há recompensa na entrega, a não ser o clamor do Pai, gritando através de você, que você foi chamado e chamada por um motivo. Quando nós entendemos essa realidade, é muito mais fácil se entregar, se gastar por Ele, se gastar pelo casamento, se gastar pelos filhos, se gastar pelo seu propósito na profissão, se gastar por alguém difícil que parece não fazer sentido, simplesmente se gastar. Porque se você não for espremido, Deus não pode fazer um bom suco disso e extrair o teu melhor. Gastar-se aos pés do Senhor é ser renovado a cada manhã. Mas Ele só pode renovar quem se gastou. E quando nós falamos de mudança de sorte, nós estamos falando sobre estações da nossa vida que aparentemente nós nos gastamos demais e aparentemente obtemos de menos. Eu gosto muito de pensar a respeito da história de José, vendido pelos próprios irmãos, traído todas as vezes que ele parecia que estava alcançando algo. 10 anos numa prisão. Para pensar nos dias atuais. Se a gente trouxesse para nossa realidade, é como se eu e você tivesse preso e os nossos amigos ao nosso lado estivessem fazendo pós-graduação, MBA, sendo promovido, casando, tendo filhos. E José aparentemente estava perdendo 10 anos da vida dele. Mas José estava sendo trabalhado num lugar, numa escola que ninguém estava recebendo. A escola da presença e da provisão, da promessa de Deus. Ele sai de 10 anos de prisão para assumir o lugar mais alto do Egito, de um povo que deveria ser, entre aspas, seu inimigo. E porque ele assumiu esse lugar, todo o povo que era da mesma linhagem de José estava sendo garantido provisão na época da falta. Parece que são 10 anos de prisão, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está te dando um MBA de discernimento para você assumir as posições que Ele tem para a tua vida. Porque quando Deus muda a nossa sorte, Ele não muda a nossa sorte como um homem e uma mulher comum muda. Ele não dá para você uma vaga, Ele dá para você uma posição. Ele não te garante uma porta. Ele te garante um lugar firme e seguro. Porque você não está andando de acordo com os homens, mas você está andando de acordo com a vontade dele para você. Sabe qual é o lugar mais seguro dessa terra? Estava conversando isso hoje de manhã com meu filho, dizendo: filho, o melhor lugar da terra é a vontade de Deus. Não é um lugar físico. Não é o carro que você anda. Não é a casa que você mora. Tudo isso só é bom se tiver a presença de Deus. Você pode estar no melhor lugar do mundo, na melhor posição do mundo, e você não sente aquela paz de quem está vivendo a vontade dele. Ficou ruim.
E você procura motivos para ter problema e você parece que não tem nenhum problema. Você procura razões porque as coisas não se encaixam e você começa a se convencer. Você é desses que se convence? Você tenta fazer isso que eu tento. Meu Deus, mas eu tenho tudo aqui que eu preciso. Olha a comida, olha a casa, olha o trabalho, olha a provisão. E Deus está gritando para você: isso é pouco diante do que eu quero fazer na tua vida. As promessas de Deus, elas têm como consequência algo material, mas elas não são a razão. Talvez você até veio na igreja algum dia porque estava com um problema muito grande nas finanças, mas você não ficou por isso. Você ficou porque enquanto você lutava pelas suas finanças, Deus falou com você sobre a tua alma. E Ele mudou a tua maneira de viver, Ele mudou a tua maneira de pensar, Ele mudou a tua maneira de sentir. E agora você parece que encontrou o seu lugar, mas o seu lugar é nele. A sua segurança é nele. A sua segurança não é na sua cura, ainda que você prove de cura. A sua segurança não é o seu casamento, ainda que você tenha casado. A sua segurança é porque todas essas coisas, elas entram em equilíbrio quando a voz dele se torna a sua bússola. Se você fizer da voz de Deus a sua bússola, o seu resultado será chegar no lugar certo. O seu resultado será plenitude. O seu lugar será mudança de sorte. O seu lugar será paz. O seu lugar não é uma estrutura humana. O seu lugar é na vontade dele. E quando isso entra em equilíbrio, todo o resto da sua vida se arruma em torno da vontade dele. Ah, mas se eu perder? A palavra diz que é lucro. Que aquilo que eu perco que não combina com a vontade dele para mim é lucro. É lucro. Quer que eu te mostre? Tu mesmo não sendo crente. Se eu disser agora, vamos responder uma vontade tua de 30 anos atrás. Vamos chamar aquele ex-namorado, aquela ex-namorada para voltar para tua vida. Vai ter um monte que vai gritar, pelo amor de Deus, eu vou sair agora da igreja. Não, pastora. Por quê? Porque tem lugares antigos que não te encaixam mais. Aquilo que fazia sentido numa estação não faz mais. O Deus que passou no passado contigo é o que conhece o teu futuro. Então Ele determina tempos e estações. E a palavra diz que Ele tem todos os dias da sua vida desenhados, sonhados, produzidos. E a escolha é sua. Eu quero ou não aquilo que Ele tem para mim. Os lugares antigos não te cabem mais. Até as roupas, depois de um tempo, elas param de servir. Se não é pelo tamanho, é porque elas se desgastaram. As coisas antigas só duram por um tempo quando a gente está no meio do caminho. Que nem o povo quando sai do Egito. A palavra diz que Deus garantiu que as sandálias não se gastassem, que as roupas mantivessem eles. Sabe por quê? Porque eles ainda não estavam na promessa. Eles estavam caminhando para ela. Então o antigo ainda servia por um tempo. Mas quando você chega na promessa, você precisa mudar a estação antiga, deixar as roupas velhas e aceitar a voz do Senhor te chamando por um novo nome. Então não tenha medo do novo, porque o novo está te empurrando para Canaã. O novo está te empurrando para a provisão. E a provisão tem resistência. Você enfrenta gigante, você enfrenta inimizades, você enfrenta estruturas desafiadoras, mas você vence. A gente é o povo mais seguro dessa terra. A gente é o único povo que já sabe o fim da história. A gente já sabe. Ele já contou. Jesus já contou que voltará. E que Ele derrotará Satanás. E que a vitória é garantida. Se a gente simplesmente confiar, nós já temos um lugar seguro. As nossas casas já estão sendo construídas. Ele disse, eu vou junto com meu pai preparar o lugar para voltar e te buscar. Então não importa o que você esteja passando, você já tem o final. Não importa o que você esteja vivendo agora, você já sabe o final. Não importa o processo que está te triturando, você vai virar uma uva amassada para ser suco, porque você já sabe o final. Ninguém cozinha pondo azeitona na frigideira, mas põe azeite, né? Porque toda vez que a gente quer fazer um bom alimento, a azeitona precisa ser esmagada para requintar o alimento que nós vamos oferecer aos outros. Todas as vezes que Deus quer fazer da tua vida uma pregação, alimento espiritual para outras pessoas. Todas as vezes que Ele quer fazer do teu processo um testemunho. Toda vez que Ele quer tirar você da frescura e te levar para a cura.
Ele esmaga a azeitona, porque você precisa ser azeite para dar sabor ao que Ele quer fazer no mundo espiritual para alimentar muitas pessoas. E se você entender esse processo, você vai saber quando Deus estiver mudando a tua sorte. E por isso hoje eu quero te contar a história de Mefibosete. Eu amo essa história. Porque a história de Mefibosete diz que importa as mesas que eu sento. Importa os lugares que eu me alimento. Importa a honra que eu carrego. Importa. Podem te dizer o que for. Não, é só uma mesinha. Nunca é só uma mesinha. A Bíblia fala da mesa com seriedade. Que quando a gente está tendo vitória, Ele põe uma mesa perante os inimigos. Ele fala de uma seriedade da mesa que diz que quando a gente estiver diante de alguém poderoso, mas com um coração maligno, a gente põe a faca à boca e não coma muito. A Bíblia fala da mesa da comunhão. Várias vezes Jesus deu seus maiores ensinamentos sentado na mesa com seus discípulos, enquanto andava pelo caminho. Então quem eu ando importa, e com quem eu como importa também. Importa. Meus amigos definem parte do meu destino espiritual. Importa. Porque fala de aliança. Porque fala de intimidade. Porque fala do nosso coração. Então Deus não é um Deus indiferente à sua vida, que Ele seleciona determinadas áreas úteis para Ele. Deus, na verdade, Ele quer ser útil em todas as áreas da sua vida. Ele não é um Deus que trabalha com utilitarismo. Ele não é um Deus que você trabalha 20 anos num lugar e depois acabou, põe outro no lugar e trabalha com reposição. Você não é uma peça de carro que foi para o recall e Ele tirou e colocou uma nova no lugar. Você é alguém com quem Ele se relaciona íntima e exclusivamente. Você não é alguém que produz para Deus. Você é alguém para quem Deus produz aqui na terra. E quando você vive o seu destino, é você que tem paz. É você que experimenta de provisão. É você que experimenta de alinhamento. É você que experimenta de profundidade. Deus não é um Deus de troca. Deus é um Deus de semeadura e colheita. A história de Mefibosete começa em 2 Samuel 9:11. Eu quero fazer um breve resumo aqui. Davi era amigo de Jonatas na Bíblia. Jonatas era filho de Saul. No meio do caminho, Saul se desvia da vontade de Deus. Saul foi um rei que o povo escolheu. Davi foi um rei que Deus escolheu para o povo. Você entende a diferença? Saul foi a vontade do povo. Davi foi a vontade de Deus para o povo. Qual é a diferença, gente? Saul, no meio do caminho, ele se perde porque ele correspondia a interesses humanos. Davi passou pelos mesmos processos e ainda piores, e ele permaneceu. Ele errou no meio do caminho, mas ele realinhou, porque ele era de acordo com aquilo que o coração de Deus pedia. Para pensar, Davi foi assassino, Davi foi adúltero. Davi muitas vezes entrou em crises emocionais e existenciais. Ele descreve determinados salmos que quando você lê, você entende que aquilo era uma crise de ansiedade. Que ele teve gatilhos que acionaram nele pânico. Que ele passou por momentos depressivos. Mas ele permaneceu. Todas as vezes que você escolher a sua vontade, você vai ter que lidar com a sua vontade para garantir que fique tudo certo. Todas as vezes que você escolher de acordo com a vontade de Deus, você pode entregar a Ele, porque Ele vai garantir o final. Então, Mefibosete era neto desse homem, que no meio do caminho se perdeu. Imagina, era como se eu e você hoje estivesse aqui adorando ao Senhor e amanhã a gente fosse consultar o tarô. Cara, quem ouve o que Deus fala não precisa de misticismo para se garantir. O misticismo é um band-aid numa ferida que precisa ser costurada. As pessoas se apegam ao sobrenatural fora da casa do Senhor, porque não estão experimentando do sobrenatural na casa do Senhor. Algumas pessoas têm ido a instituições religiosas, mas não conheceram ainda uma família e um lugar onde o fogo de Deus tem liberdade para descer. Porque eis aqui a ordem de culto, vou usar isso como exemplo. Mas se o Espírito disser mudou,
Porque a ordem dos homens, ou elas se submetem à ordem de Deus, ou ela não é suficiente. Ou ela se submete àquilo que o Senhor falou, ou ela só é mais uma questão de obediência à minha vontade. Senhor, Ele diz o quê? Para a gente apresentar os planos ao Senhor e dele vem a resposta. Deus não chama um povo inefetivo, mas Ele chama um povo dependente daquilo que Ele fará depois que nós fizemos a nossa parte. Deus não chama um povo parado, um povo acomodado, mas Deus chama um povo que não tem ego pré-estabelecido a ponto de dizer: eu já falei isso, não importa o que eu falei. Se Deus disse hoje é azul, amanhã é amarelo, amanhã é amarelo. Se Deus disse hoje eu trabalho na finança, amanhã no casamento, amanhã no casamento, não me importa. Se Deus disse eu troquei o ciclo, então troca, mas faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Diante de Jesus eu não tenho opinião forte. Minha opinião é aquilo que Ele falou por mim, para mim por último, e eu continuo garantindo até que Ele mude. Eu vou te mover, então mova. Eu vou fazer, então faça. Eu preparo o meu cavalo para a batalha, mas a minha resposta, ela virá do Senhor. Então não importa. Aquele cavalo me garantiu até certo tempo, mas se Ele mudou os planos, eis-me aqui, Senhor. Eu vou de bonde, eu vou de jegue, eu vou montada no burrinho, eu vou até no rinoceronte, mas se o Senhor mandar, eis-me aqui. Loucura para os homens e sabedoria para Deus. Deus só pode mudar a sorte de quem faz dele a sua própria sorte. Deus só pode mudar a história de quem faz dele o autor do roteiro. Então muda, então muda, então muda, Jesus. Mefibosete vinha de um lugar difícil. Cuidado com aquilo que você escolhe. Comece a perguntar o que Deus escolheria para você. Um dia Davi começou a inquirir, começou a duvidar, perguntar, tentar saber se haveria ainda alguém da família de Saul com vida. Olha até onde ia a honra de Davi. Ele ia procurar fazer bem por conta da amizade com Jonatas, alguém que ele havia perseguido. Ele não perguntou aqui alguém da família de Jonatas, ele perguntou da família de Saul. Porque às vezes a pessoa pode não ter aliança com você, mas você pode continuar tendo aliança com ela. Por que é que Jesus chamou Judas de amigo quando Judas estava traindo ele? Tu já parou para pensar nisso? Jesus é mentiroso. Jesus é jogador. Jesus é manipulador. Porque o caráter de Judas em trair Jesus não mudava a essência de Jesus, de continuar amigo dele. O que vai determinar a minha história não é a maneira como as pessoas lidam comigo, mas é a maneira como eu continuo sendo o que Jesus é. É a maneira como eu continuo reproduzindo quem Deus é. É a maneira que eu continuo tendo caráter. Quando os outros falham no caráter comigo, você vai fazer bem para essa pessoa? Eu vou, porque eu sou conforme Jesus. Você vai continuar amando? Eu vou, porque eu vou fazer conforme Jesus. Vai continuar abençoando, ajudando? Eu vou, porque essa é a minha natureza. Eu não vou me tornar menos crente. Eu não vou negociar os meus valores. Eu não vou negociar a unção de Deus em mim, porque o outro tem limitações. Ele lida com as limitações dele, eu lido com a minha colheita. Se cada pessoa que te ofende, que te machuca, que te trai, muda quem você é, me perdoe, você é uma esponja. E Deus não pode edificar em esponja. Deus precisa edificar em rocha. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Deus, para edificar algo em você, primeiro Ele precisa tornar você resistente. E resistente não é duro. Resistente é capaz de construir algo num terreno sólido. Deus quer construir a tua vitória no terreno sólido. Deus quer construir as tuas amizades no terreno sólido. Deus quer construir o teu chamado no terreno sólido. Deus quer construir a igreja no terreno sólido. Deus quer construir um ministério no terreno sólido. Deus quer construir relacionamentos sólidos, casamentos sólidos, amizades sólidas. Para isso você não pode ser alguém que se vinga, porque alguém que se vinga está maleável. Fez isso, eu faço aquilo. Para de ser reativo.
Para de ser reativo. Pessoas que reagem, comem de atitudes dos outros. Pessoas que agem, comem da mão do Pai. Então comece a comer da mão do Senhor, porque você vai provar de um alimento puro. Ele vai pegar esse azeite que você é e vai transformar em uma comida que vai dar de alimento para muitas outras pessoas. Então seja sólido, seja firme, seja constante, como Jesus foi. Porque essa é a natureza de pessoas que mudam da sorte. Deus pode fazer nelas, porque sabe que elas não negociam aquilo que Ele já falou. Então Davi volta lá atrás. Davi volta num homem que por um tempo foi um mentor, mas que depois se tornou alguém que abriu mão dos princípios de Deus. E falaram então de um tal de Ziba, que era um dos servos de Saul. O rei mandou chamar e disse: tu és Ziba? E ele respondeu: sim, sou eu. Conheces alguém que tenha ficado vivo da família de Saul? Porque o pecado de Saul, gente, matou toda a família dele. O teu pecado pode ser lugar de morte, mas o teu relacionamento com Deus pode ser lugar de segurança. Quando você escolhe decidir por Deus, você está escolhendo salvar não só a si próprio, mas quem está à tua volta. Porque eu quero cumprir a minha promessa e demonstrar a Deus a bondade a essa pessoa. E Ziba respondeu: há um filho de Jonatas que vive ainda e que é coxo. Onde mora ele? Perguntou o rei. E ele disse: em Lodebar, na casa de Maqui, o filho de Amiel. Eu quero te dizer que Lodebar significa, na palavra, no hebraico, terra de ninguém, lugar sem pasto. E geograficamente falando, quando você estuda sobre a cidade de Lodebar, Lodebar era uma região que não havia comida, Lodebar era uma região de pobreza, e Lodebar era um lugar de refugiado. As pessoas mandavam todo mundo que tinha problema na sociedade, os coxos, os doentes. Eles pegavam as pessoas com limitações físicas e excluíam ela da graça de Deus. Você já viu pessoas que excluem outras da graça de Deus? Eu só me lembro do profeta falando: quem és tu, incircunciso? Às vezes nós olhamos em limitações externas uns dos outros e excluímos essa pessoa. E Deus está olhando para o nosso coração e está vendo a trave que a gente não enxerga. Ele está vendo o coração que a gente não entende. Às vezes nós compramos posições e rejeitamos essência. E Deus nessa estação, Ele está pegando aqueles que têm essência e dizendo: eu vou tirar do lugar de exclusão, eu vou tirar do lugar de falta de exclusão e vou levar você para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é da minha graça. Deus não olha você de acordo com o teu último pecado. Ele olha você de acordo com a maneira como Ele vai te desenhar para o futuro. Tem gente que para no meio do caminho porque fala: eu pequei. E Deus está dizendo a você: arrependa-se e levante. Porque a autocomiseração nunca mudou a vida de ninguém. Coitado, olha o que eu fiz. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente se acha melhor que Deus para dizer até onde Deus pode perdoar, até onde Deus pode fazer. Isso é orgulho. Meu pecado foi tão grande que nem Jesus me perdoou. Ele morreu na cruz por você. Você acha que Ele está negociando com esse pecadinho e Ele vai te entregar para o plano do diabo só por conta de uma porcaria no meio do caminho? Ele está olhando para você dizendo: para de idolatrar esse pecado, se levanta e começa a adorar a minha presença, porque o pecado não se compara à glória que há de vir. Então para de se desculpar nesse pecado e se esconder nessa última vergonha, como se ela fosse suficiente para parar a minha vontade na tua vida. Então para de fugir. Porque às vezes a gente se esconde através da nossa última caída para fugir daquilo que Deus está fazendo. Se levante. Se levante. A gente se esconde atrás da última limitação para dizer quem pode e quem não pode servir ao Senhor. Nesse altar sobe todo mundo que Deus mandar subir. E fica fora todo mundo que Deus sai mandar guardar. Aqui a gente não negocia. Aqui a gente não vende cargo. Aqui não tem vaga especial. Aqui tem um lugar especial, que é a presença dEle. Porcaria de um carro ter vaga especial. Especial é sentir Ele se manifestar, é chorar diante dEle. É isso que vale o que ouro e prata nenhum nesse mundo pode pagar. E quanto a essa casa, Ele proverá. A casa é dEle, a noiva é dEle, é dEle. Nós não podemos negociar aquilo que teve um alto custo. Ele pagou com tudo que Ele tinha.
Então me gastarei, Senhor. Eu me gastarei, contanto que seja feita a tua vontade. Porque o pagamento do reino de Deus são as crianças na horta, emocionadas porque viram crescer. O pagamento no reino de Deus é a última cura que aconteceu. O pagamento no reino de Deus é aquela família que parecia que não tinha mais jeito sendo restaurada. O pagamento no reino de Deus é um bando de gente descendo de plataforma e começando a subir no altar. O pagamento no reino de Deus é a criança que foi preservada ao invés de ser excluída. O pagamento no reino de Deus é o sozinho encontrar a família. Pagamento no reino de Deus é um casal que não tinha casado ainda, fim para a maneira correta do Senhor. Pagamento no reino de Deus é estéril dar à luz. Pagamento no reino de Deus é o louco acertar o caminho. Pagamento no reino de Deus é tudo aquilo que a palavra nos garante. Pagamento no reino de Deus é vir pro altar e sentir a presença dele me encher e ser batizado em línguas. Pagamento no reino de Deus é o Espírito ter liberdade, ainda que nós tenhamos ordem e decência. Faça cumprir a tua vontade, porque onde Deus tem liberdade, na igreja, Ele pode fazer o que homem nenhum pode fazer. Se amanhã Deus guarda eu e Jonatas, a Farol permanece, porque a Farol não é nossa, a Farol é dele. Você sabia disso? Pastora, tá pedindo pra morrer? Tô não, gosto de viver. Eu sou que nem o Cid da Era do Gelo, tô vivo, tô morto, tô vivo. Mas isso aqui continua, porque isso daqui não é instituição, isso aqui é legado. E legado faz acontecer, porque quando alguém vai embora, a família permanece. E ela se levanta, ainda que chorando, ela se levanta e ela diz: vamos avançar, porque a visão de Deus não pode morrer. Então Jonatas havia morrido, Saul havia morrido, mas a visão de Deus não tinha morrido ainda, e nem ia. Então Davi diz: eita lá, há um filho de Jonatas que ainda é vivo e coxo. Onde mora ele? Perguntou o rei. E disse-lhe: em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Davi mandou buscar o filho de Jonatas e neto de Saul, que se chamava Mefibosete. Mefibosete, gente, sabe o que significa Mefibosete? É a junção de duas palavras. Mefi, que significa o que extermina, o que destrói, e Boset, que é vergonha. O nome desse cara era o exterminador da vergonha. E o que esse cara era? O excluído. Deus nunca vai te chamar pelo nome da tua situação. Ele vai te chamar pelo nome do teu destino. Ele nunca vai te chamar pelo teu processo. Ele te chama pelo teu propósito. Deus nunca vai te chamar pela tua guerra. Ele te chama pela vitória que Ele vai te dar. Aí você assim: meu Deus, eu fui num lugar, oraram por mim e disseram que Deus vai me levantar para pregar a palavra. Eu sou gago. Oh glória, Moisés também era. Meu Deus, me chamaram para ser da linhagem de Jesus. Eu sou uma prostituta. Oh Raabe. Sei que é difícil a gente engolir, que às vezes Deus vai pegar os lugares mais envergonhados, mais difíceis, mais doloridos da nossa história e vai transformar em testemunho. Mas é isso que Ele quer fazer. Porque quando o inimigo sabe que eu e você temos um chamado, o inimigo tenta destruir a gente no nosso chamado. Raabe ia gerar a linhagem de Jesus. O inimigo tentou fazer o quê? Dizer que o útero dela era um lugar, um depósito de esperma. Ai, pastora, estou mentindo? Deus ia levantar Moisés. E a vida inteira ele ouviu que ele era um excluído, que ele nem era egípcio e nem era hebreu de verdade. Ele era um cara indefinido, mas na verdade dentro dele havia um grito. E para ser líder como ele foi, precisava saber muito bem quem era. Davi.
Gente, o profeta olhou todos os irmãos dele. Ele era tão insignificante na própria casa que o pai deixou ele cuidando das ovelhas, esqueceu que tinha mais um filho. Quando o profeta disse: chama todos os teus filhos, Jessé não chamou Davi. Imagina a dor de Davi. Imagina, vai ter um banquete na tua casa, o profeta chegou, mandaram matar um cordeiro, lembraram da comida, lembraram da água, lembraram dos outros filhos e te esqueceram. Davi era baixo em estatura, era ruivo, naquela época era ruim. Isso. Davi tinha tudo para ser um cara altamente inseguro. Mas ele foi o cara que olhou para Golias e disse: vem. Os outros podem te ouvir e falar contra Deus, eu não. Eu não. Davi, você não tem tamanho. Davi, põe a armadura não cabia, Davi. Mas Davi sabia uma coisa: eu vou em nome do Senhor. Pode vir, porque eu também vou. Eu vou em nome do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Pode vir, diagnóstico. Eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Pode vir, mentira, porque eu também vou. Mas eu vou em nome do Senhor. Pode vir, acusação, porque eu também vou. Mas eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Pode vir, medo, porque eu também vou. Mas eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Pode vir, dor, porque eu também vou. Pode vir, mudança, eu também vou. Pode vir o que vier, eu também vou. Mas a diferença é que eu não vou com armas naturais. Eu vou em nome do Senhor. Pode vir reforma, porque a gente também vai. Mas a gente vem no nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Pode vir, abandono. Pode vir. Tá vendo, Satanás? Você vem com a carta de divórcio contra mim, mas eu vou em nome do Senhor. E esse meu lugar de dor será o meu lugar de vitória. Eu serei um reflexo da glória dele. E quando o Senhor restaurar os filhos de Sião, ah, Jesus, eu ficarei como quem sonha, como quem sonha. Eu abro mão de tudo, mas eu não abro mão do Senhor. Porque se tem uma coisa que eu tenho, e se tem uma pessoa que eu vou em nome do Senhor. Em nome do Senhor. O mesmo Davi que foi em nome do Senhor quando era uma coisinha pequena e insignificante, era o Davi que agora, como um rei, continuava indo cumprir os compromissos. Não aquilo que lhe dava fama, não aquilo que lhe era confortável. Não, minha gente, para que Davi precisava buscar Mefibosete? Precisava. Mas ele foi buscar o exterminador de vergonha. Porque na vida de todo homem e toda mulher de Deus que anda em nome do Senhor, Deus vai pedir coisas que parecem pequenas e insignificantes, mas exterminam a vergonha do meio do povo. Deus está te pedindo o quê? Porque hoje Deus está dizendo a você: cadê o teu Mefibosete? Cadê o teu Mefibosete? O que é que todo mundo esqueceu? Mas eu tô te lembrando. Vai buscar Mefibosete. Porque quando Mefibosete senta na mesa, a vergonha começa a ser exterminada. Quem é a pessoa que todo mundo já desistiu? Chama Mefibosete. Qual é o lugar que todo mundo desistiu? Chama Mefibosete. Qual é o lugar dentro de você que você mesmo já desistiu? Chama o extermínio da vergonha para fora. Chama. Mas Davi viu Mefibosete se aproximando. E Mefibosete, quando se aproximou, saudou-o e inclinou-se perante ele em sinal de profunda submissão. Cara, Mefibosete podia até ter raiva dele, porque o inimigo, quando destrói Saul, é Davi que assume o poder.
Mas quando a unção de Deus se manifesta, não há guerra da unção contra a falta dela. Os corações se inclinam diante daquilo que tem a aprovação do Pai. Eu sei que às vezes te disseram: você vai viver a vontade de Deus, você vai ficar sozinho. Você vai viver mesmo a vontade de Deus? A gente não se fala mais. Você vai viver a vontade de Deus? Nenhuma promessa humana dura para sempre, mas a promessa do Senhor, ela vai de geração em geração, daqueles que nele confiam e esperam. Deixa o homem dizer, deixa a pessoa dizer que rompeu. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessa, Ele é o Deus que refaz. Eu já vi gente deixar Deus para salvar relacionamento e perder tudo, mas eu já vi gente deixar um relacionamento por não negociar Deus e Deus restaurar aquilo que parecia impossível. Então se mova na certeza. Mas Davi lhe disse: não tenha medo, eu te mandei vir porque desejo fazer a ti bem. Eu fiz uma promessa ao teu pai Jonatas, e vou te devolver todas as coisas que eram do teu avô Saul, e viverás aqui no meu palácio. Quando Deus encontra um que quebrou o ciclo de pecado, quando Deus encontra um homem ou uma mulher que rompeu com as estruturas antigas, com os pecados familiares, Deus olha para você e diz: vem que eu quero te devolver tudo que eles deixaram no meio do caminho. Vem que eu quero te entregar tudo aquilo que ficou parado. Vem que eu quero te dar as coisas que você achou que haviam se perdido nas gerações. Porque quando você restaura com Deus, Deus restaura em você todas as coisas. Porque o teu nome hoje é exterminador de vergonha, exterminadora de vergonha. O teu nome é aquele que vive a promessa. Davi tira Mefibosete de Lodebar. Sabe o que ele diz? Eu te tiro da escassez e te coloco na mesa que é lugar de prosperidade. A mesa que Mefibosete estava sentando não era a mesa do rei Davi, era a mesa do rei dos reis, Senhor dos senhores. E hoje Deus quer tirar eu e você dos nossos lugares em Lodebar, dos nossos lugares de vergonha, dos lugares que a gente passeou com o dedo apontado. Deus quer tirar eu e você de Lodebar em nossa vida. Qual é a Lodebar que nos sustenta hoje? Qual é a Lodebar que a gente tem comido de miséria? Qual é a Lodebar que a gente tem vivido na nossa última vergonha? Qual é a Lodebar que você tem sustentado? A vergonha de onde veio, a vergonha de como foi gerado, a vergonha de como cresceu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mefibosete prostrou-se até o chão e disse: será possível que o rei se mostre tão bom com alguém que não passa de um cão morto como eu? Davi mandou chamar o servo de Saul e disse: dei ao neto do teu senhor tudo que pertencia a Saul e sua família. Gente, é assim, quando Deus muda a sorte, Ele dá a gente da noite pro dia. Ele só precisa que a gente permaneça. Da noite pro dia, Ele... Você lembra quando foi que Deus começou a fazer as coisas? Não dá, que é de repente assim, de uma hora para outra vira uma chave, de uma hora para outra. Meu Deus, Isaías 62, quem sou eu? Eu era o quê? Está se falando sobre Jerusalém, descasada, repudiada, abandonada. Agora eu tenho muitos filhos que eu não sei nem de onde veio. Isaías 62 fala dessa realidade. Que de repente, deixa eu dizer uma coisa, parece que está levando muito tempo, mas é que leva um tempo para Deus fazer de repente. Ele está construindo de repente, no meio dessa caminhada, no meio dessa dor, no meio dessa rejeição, no meio dessa perda. Deus está construindo um caminho para o palácio. Tu e teus filhos trabalharão nas terras, e tua família terá o que comer, e ele viverá comigo. E Ziba fala: Senhor Davi, farei tudo o que mandaste. Daí em diante Mefibosete passou a comer regularmente com o rei, como se fosse um dos seus próprios filhos. Você tem dimensão do que é isso? Você tem dimensão? Você tem dimensão quando Deus muda a sorte de alguém? Porque Ele está te lembrando hoje que Ele pode mudar a tua sorte. Ele está lembrando hoje.
Parece que você está fazendo algo muito pequeno, que não está sendo visto. Oh, Deus. Karine e Thales, Deus está virando a chave. E Ele está dizendo a vocês que vocês já são gratos e satisfeitos. E vocês têm dito, Deus, você já fez mais do que eu poderia pedir ou pensar. Mas sabe, existe uma atitude em vocês dois. Quando a gente se preocupou que de uma hora para outra ia vir um casal que ia ministrar, não tinha casa para dormir, eram 2 que viraram 4, que era 3, que não sei o quê. Vocês não contaram. E vocês disseram, pode deixar na minha casa. Vocês tomaram posição. Sabe, mulher, o Senhor está dizendo a você, porque você tem uma atitude de quebradora de cadeias espirituais. O Senhor hoje está aumentando a unção sobre a tua vida. E todo lugar de condenação que disseram que você ia parar, o Senhor está dizendo a você, avança, porque eu abro as tuas asas. Thales, o Senhor está dizendo a você, eu conheço o teu coração e eu conheço as tuas obras. E eu quero te dizer que eu vou te colocar como cabeça e não cauda. Eu estou preparando o lugar. E Ele está dizendo, vocês construíram o quarto do profeta? O quarto do profeta foi cheio? Vocês não pensaram, vocês disseram, pode deixar mais, eu posso fazer mais, não se preocupe, eu vou tirar e vou dar mais. E o Senhor está dizendo a você, porque você não tem medo de dar. O Senhor está dizendo a você, abre as tuas redes, porque vai ser como a pesca milagrosa. Você jogou para um lado, disse não tem, jogou para o outro, não tem. E o Senhor está dizendo, agora vai debaixo da minha palavra, porque nem o barco vai sustentar aquilo que eu vou derramar sobre a tua vida. Vem cá, vocês dois. Deixa eu ungir vocês. Jesus. Amor, vem cá. Gente, perdão pelas interrupções, mas perdão não. Eu obedeço a Jesus. E a gente tá aqui por Ele. Não é pela palavra? Porque o que Ele precisa é de coração. E o Senhor está dizendo a vocês que Ele vai entregar muitas vidas. Ele vai entregar muitos naquele bairro. E o Senhor unge vocês hoje com a habilidade, o poder e o potencial dos céus. Não só para evangelizar, mas para permanecer. Ele os coloca hoje num lugar alto e seguro. E Ele diz a vocês, vocês não vão conseguir contar vidas, 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 vidas. O Senhor vai te entregar mães, Karina, mães que querem desistir, e você vai conhecer elas nos lugares mais improváveis, e você vai dizer, eu permaneci, e você também vai, e você vai vencer. Tá, Deus vai te entregar homens perdidos no caminho, e você vai dizer a eles, eu sei qual é o caminho, eu sei qual é a verdade, e eu sei qual é a vida, nunca mais escondidos. O Senhor diz hoje, eu os tirei de detrás das malhadas. Aleluia. Santo Deus. Mefibosete tinha um filho chamado Mica. E toda a família de Ziba passou agora a ser servo de Mefibosete. E Mefibosete, que era coxo dos pés, saiu de Lodebar e veio para Jerusalém. E passou a morar no palácio do rei. Eu tenho algumas lições aqui. Número 1. Mefibosete foi alcançado pela mudança de sorte. Teve uma hora que deu um shift, deu uma mudança repentina na vida dele. Conta como, de repente, Davi lembrou do pacto que tinha com Jonatas. Gente, quem é que trouxe à mente de Davi o pacto antigo? O próprio Deus, quando Ele está para mudar a tua sorte, Ele começa a soprar a tua volta. Lembra-te, 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 lembra-te. O próprio Deus, como começa a mudar a tua estrutura, Ele começa a fazer teu nome ecoar em lugares que não iam. Lembra-te, 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 lembra-te. Ele começa a soprar nos ouvidos. Ele começa a soprar, Douglas, Douglas, Douglas. O Senhor está dizendo, eu estou soprando teu nome, Douglas, nos ouvidos. Douglas, Douglas, Douglas. Ele começa a soprar o teu nome. Ele começa a lembrar. Ele começa a mexer estruturas. Lembra-te. Quando Ele sopra o nosso nome, não tem
quem te indica que resolva, porque Ele está soprando o teu nome. Ele que tira papel de baixo e põe pra cima. Ele que tira a oração antiga e diz: é hoje, aqui ó, é hoje que eu vou responder sobre Ricardo, sobre Felipe, sobre Eliana, sobre Letícia, sobre Larissa. É hoje. Ele sacode a taça e diz: eu não me esqueci das promessas que foram feitas. Eu não deixo perder nenhum. Ele começa a dizer: nenhuma unha ficará no Egito. Deus vai fazer. Davi lembrou. E na hora que ele lembra, ele age rapidamente. A Bíblia deixa isso claro. Deus usou um homem como Davi, com um coração apaixonado por ele e por pessoas. Quando Deus enche teu coração de amor por ele e por vidas, Deus quer que você seja o Davi na vida de algum Mefibosete. E quando você acha que não sobrou mais nada para você, Deus está dizendo a você: eu vou levantar um Davi na tua vida. Porque você parece esquecido, você parece excluído, você parece rejeitado, você parece coxo, mas você não é nada disso. Você é o exterminador de vergonha. Por que, Senhor, comigo? Não pergunte mais por quê. Pergunte pra quê, Senhor? Por que eu não? Pra que eu? Por que essa dor? Pra que essa dor? Por que essa vergonha? Pra que essa vergonha? Por quê? Pra quê? Porque Mefibosete não parecia nada, mas o nome dele já gritava quem ele era: exterminador de vergonha. Não há nada que impeça quando Deus quer fazer. Alianças vão falar, mesmo depois que as pessoas calam. Você não é o que você diz, você é o que você faz. Nem sempre o dito é feito, mas o feito grita. Deus restitui no esquecimento. A gente percebe que a atitude de Mefibosete diante de Davi era de humilhação. Ele estava arruinado. Sabe que você está quebrado? Sabe que você está quebrado em caquinho? Você está destruído. Você se levanta de manhã e você respira assim: ai. Mefibosete estava assim. Quando o rei falou com ele, ele disse: quem sou eu? Deus estava mudando a sorte de Mefibosete. E Mefibosete estava dizendo: eu não mereço. Deus estava movendo Mefibosete. Mefibosete estava dizendo: eu quem? Eu? O Senhor pegou Mefibosete no lugar de mais vulnerabilidade dele e disse: sim, você. Sim, você. Eu acho que ninguém lembrava de Mefibosete, gente. Mefibosete estava num lugar horrível, que nem comida tinha. Porque para a sociedade Mefibosete era nada, mas para o Senhor Mefibosete era tudo. Mefibosete era exatamente o que o rei queria na mesa dele. Ele disse assim: eu não tenho nada. E o Senhor está dizendo para você: você tem tudo para sentar na minha mesa. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Você diz assim: gente, ninguém nem me lembra de convidar pro aniversário. E o Senhor tá lá com o teu nome reservado na mesa dele. Vem. As pessoas esqueceram você. Te excluíram da tua parte na herança. Seja ela física, ou seja emocional, ou espiritual. E o Senhor tá dizendo: a minha mesa cura. Que tem seu nome. Tem um guardanapo bonito dobrado para você. Tem a comida preferida que você mais ama. As pessoas te excluíram dos relacionamentos. Deus está dizendo: eu não. Eu pus flores na mesa. Eu pus o meu melhor prato. Eu tirei a taça de visita, mas para usar todo dia. Porque agora você não é mais visita, você é presença regular na minha mesa. Te deixaram no meio do caminho. Quebraram as promessas. Combinaram com você que vocês iam ficar juntos até o fim. Quem deveria mais te proteger, mais te machuca. O Senhor está dizendo a você: preparo para você uma mesa nos teus lugares difíceis.
Eu unjo a tua cabeça com óleo, e sobre ti o meu cálice transborda. Aqui tem o teu nome. Sim, porque minha mesa cura. A minha mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem o seu lugar. O problema é que você está tentando entrar nos lugares importantes dizendo um sobrenome. Você está tentando entrar no lugar de importante dizendo quem te indicou. Você veio a convite de quem? Eu vim a convite do Shakespeare. Quem te mandou aqui? Eu vim porque cicrano, fulano me mandou. E ele está dizendo: a diferença é essa. Porque eu vou em nome do Senhor. Porque você vai abrir as portas. Porque você vai em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Mefibosete chega em nome do rei. E apesar de ter a identidade arruinada, Davi começou a dizer a ele: não importa o que você pensa sobre você, importa quem você é. Você é filho de Jonathan, senta na mesa. Você é o cara com quem eu vou cumprir a promessa, senta na mesa. O rei estava dizendo para ele: não importa de onde você veio. E o rei está dizendo para mim e para você hoje: eu tenho uma promessa. Você agora mora comigo. Você agora mora comigo. Agora não falta provisão, porque eu fiz de você um exterminador de vergonha. Às vezes, sabe, a gente não quer que os nossos filhos sofram. Às vezes a gente não quer que nossos filhos tenham desafios, resistências. Mas foi esse lugar difícil que levou Mefibosete para o lugar certo. E treinou o coração de Mefibosete. Eu não vou me ater a isso hoje. Mas houve uma época que esse servo, Zipa, começou a trair Davi. E traía Mefibosete. E disse ao rei Davi: olha, Mefibosete está contra você para tomar o teu reinado. E Davi depois descobre que era mentira do servo para roubar o dinheiro de Mefibosete. Veja só, Mefibosete foi restituído, mas ele continuou tendo guerras. E ele continuou vencendo cada uma delas. Mas o lugar dele já não era mais o mesmo, ele já era da mesa do rei. E o rei disse: tudo bem, então eu vou pegar todos os teus recursos e vou restaurar uma parte de volta. Mefibosete, sabe o que Mefibosete disse a Davi? Não precisa, deixa com aquele que quis roubar o recurso. Para mim me basta estar na mesa do rei. O caráter de Mefibosete tinha sido formado para as estações do futuro, pelas estações do passado. Então para de ter medo do que o passado te fez e começa a ver que esse passado te treinou para o coração que você precisa ter para viver toda a tua vida. Deus mudou a geografia de Mefibosete. Deus tirou Mefibosete de Lodebar, que era a cidade da escassez, e levou ele para Jerusalém, que era a terra do encontro, a terra da glória, a terra da prosperidade. E muitas vezes nós estamos assim, no mundo físico ou no mundo espiritual. Deus está querendo tirar você do lugar de escassez e te colocar num lugar de decisão. Jerusalém era o lugar onde tudo era decidido. E você está em crise. Sabe por quê? Porque os ciclos e as estações, gente, mudam. E se você não souber lidar com isso, você vai ficar em crise com os outros e com você. Às vezes aquela amizade que era aquela amizade próxima, Deus trocou a fase. Porque você foi para um lugar e a pessoa ficou no outro. Aí a pessoa fica em crise e você fica em crise porque você fica tentando forçar a ser como era. Deixa eu te dizer. É só no mundo que tudo que foi será do mesmo jeito que já foi um dia, viu? Porque na casa de Deus não é assim não. Foi, concluiu, avança. Continua amando, continua sendo amigo, mas não dá mais pra sentar na mesma mesa com os mesmos assuntos, porque você tá querendo mais de Deus e a pessoa tá querendo continuar no mesmo nível. Então deixa ela no mesmo nível, já que ela não quer mudar. E você para de descer o nível e começa a caminhar pro que Deus tem. Porque o que Deus tem pra tua vida às vezes tá ficando parado porque alguém tá em crise. E você tá em crise também porque a pessoa tá em crise. Só que quem tá em Cristo não tá em crise. Estão falando isso de mim, deixa eu falar. Você vai querer agora controlar o que os outros falam, mania de controle. Você agora vai querer mudar o pensamento do outro, criatura. Tu não dá conta nem do teu sozinho, tá querendo controlar agora o que o outro pensa? É que nem a mulher olha pro marido: o que você tá pensando? Que ele deu uma risadinha.
Aí o cara fala, nada. E ela entra em crise porque ele tá pensando nada. Porque ela é mulher e pensa alguma coisa o tempo inteiro. Mas o homem entra na caixinha do nada. Quando ele disser pra você, tô pensando em nada, é verdade, minha irmã. Não brigue com ele, não. O homem, de repente, quando ele precisa relaxar, ele faz... E ele entra no universo paralelo. A criança gritou, o prato caiu e ele tava ali, fazendo o quê? Pensando em nada. Ele consegue... O homem tem o poder de tapar os ouvidos. Você sabia disso? É maravilhoso, eu queria ter esse poder também. Porque eu ou tô dormindo ou tô pensando. E quando eu tô dormindo eu tô sonhando. Meu marido não, ele... Relaxa. Amor, o que você tá pensando? Nada. Oi, meu Deus. Ora por mim. E todas as mulheres que tentam controlar seus maridos estão em crise. E todo marido que tenta controlar sua mulher também. Quando Deus criou Adão, ele disse, governe sobre a terra. Ele mandou ele governar Eva? Não. E quando Eva quis governar Adão, deu besteira. A única vez que a mulher pagou o jantar, deu ruim. Por isso que os homens que pagam o jantar mesmo. Depois que Eva pagou o jantar, está até aqui hoje resolvendo esse problema dela com a serpente. Aí eu não sei quem deve pagar, o homem ou a mulher. É o homem, meu amor. É o homem. Pastora, meu amor, tem R$10, vai no hot dog e divide. Porque aquilo que você vive no namoro determina o padrão que você vai ter no casamento. Tem outros R$5, vamos dividir uma água de coco e vamos felizes. Tem problema a mulher ganhar mais que o homem? Nenhum, pode. Mas ela tem que estar pronta para algum momento o que ele tem ser suficiente para os dois. Caso ele tenha que manter a casa sozinho. Pronto. Usa o extra para ir crescer no padrão. Glória a Deus. Problema nenhum. Não sou doida nem frescurenta, não. Mas de quem é o dinheiro? É tudo nosso. Como é lá em casa? É nosso. Como deve ser na sua casa? É nosso. Nós queremos fazer isso. Nós vamos fazer aquilo. Nós não sei o quê. Agora, minha irmã, se você é descontrolada com dinheiro, o pobre do seu marido deve estar com medo mesmo. Você fica com dor de barriga e vai, eu vou gastar. Você tá feliz? Vou gastar. Você tá triste? Eu vou gastar. Aí não dá. Aí o irmão fica tenso. Então se cure, porque tudo tem que ser nosso. Combinado? Pastora. Gente. Você às vezes tá guerreando pra roubar do cara a habilidade de liderar. E depois que a casa fica doida. Não resolve nada. Claro, minha filha. Você quer resolver tudo. Você quer tudo do seu jeito, você quer controlar. Deus mandou o homem e a mulher governarem a terra. Ele deu a Adão o poder de governar e a ela o poder de ajudar ele a governar, mas não deu a eles autoridade para governar um ao outro. Amém? Verdades duras de engolir, que nem um comprimido gigante de ômega 3. Então a gente tem que aprender esse processo de que os ciclos vão mudar. As estações vão mudar. Quando alguém chega pra mim e diz, ai pastora, eu não sei, é minha amiga. Primeiro, número 1, vocês estão com frescura um com a outra? Se tá com frescura, vai pra cura. Conversa, resolve a linha. Ou vocês estão vivendo momentos diferentes espirituais? Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vocês estão vivendo situações diferentes. Vocês estão avançando pra frente diferentes. Você tá partindo pra um lugar, a pessoa pro outro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque às vezes a gente gera momentos de dependência e afirmação dentro dos relacionamentos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A coisa mais difícil é você dar para alguém o poder de te animar ou de te abater. Porque esse poder é do Senhor. É Ele que dá para você vigor. É Ele que lembra quem você é. É Ele que te fortalece. É Ele quem determina. E a gente está fazendo isso com as pessoas. E a gente faz o quê? A gente começa a criar problemas que não existem por conta da nossa fragilidade de alma. Porque nós não entendemos que Deus está nos transicionando. Pessoas que vivem em Deus não têm tempo de ficar em crise uma com a outra, porque elas estão vivendo aquilo que diz Cristo sobre elas. Então nós precisamos ter essa maturidade. Quando Deus muda Mefibosete de lugar, Deus estava mudando ele do lugar físico, mas também mudando ele do lugar emocional e espiritual. Porque não tomar uma decisão também é uma decisão. Você sabia que existe um crime estabelecido no nosso Código Penal chamado omissão de socorro? Que se houve uma batida, alguém sofreu um dano e a pessoa foi embora e você estava ali, você viu também, você não tinha nada a ver com a batida, nada a ver com a pessoa, nada a ver com ninguém, você olhou e fugiu também, você também omitiu socorro, você também vai ser chamado para depor na delegacia?
ou missão de socorro. É você se esquivar de fazer algo e você acha, não fiz nada, tá tudo ok. Não decidir e não agir também é uma decisão e também é uma ação. E eu não aprendi isso quando eu fui estudar direito, eu aprendi isso com minha mãe. Eu me lembro até hoje. A gente sempre tinha um passeio, alguma coisa interrompido, porque minha mãe parava para socorrer alguém. Eu lembro de uma vez que um caminhão passou por cima de uma pessoa na moto. E o cara abriu, não sei o que aconteceu, que o pé abriu o osso aqui, pulou. E eu lembro da minha mãe, a gente pequeno dentro do carro, e minha mãe com um monte de homem carregando aquele homem pra dentro. Era sangue pra tudo que é lado, no teto do carro, não sei o que. E minha mãe clamando e orando: Senhor, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Faz esse amigo chegar vivo, Senhor, prepara os médicos. Chegou no hospital lá, entregou o homem. E ela disse: gente, agora a gente vai resolver o carro, nós vamos pra casa. Mudou o passeio, mas ela ensinou algo pra gente ali. Eu não sigo minha vida como se nada tivesse acontecendo, se alguém precisar que eu seja Jesus pra ele. E eu lembro que na hora que ela foi lavar o carro, acharam um osso do rapaz dentro, que tinha ficado. Então eu cresci vendo essas realidades. Aí eu casei. E Deus uma vez disse que Ele ia mandar pra mim um marido que ia me lembrar muito minha mãe. Eu gostei e fiquei preocupada, sabe? Eu gosto muito da minha mãe, mas eu sei a intensidade dela para as coisas, para o Senhor. Minha gente tira e queda. Quando Deus fala, basta uma palavra apenas, e o mundo e o seu sistema. Quantas vezes eu parei com o Jonatas para as mesmas coisas? Quantas vezes eu parei sozinha, por conta também dos exemplos que eu tive? Quantas vezes, uma vez Jonatas ia ir para Recife, a gente namorando, noivo, ele teve que pegar outro voo, porque teve uma batida e o caminhoneiro ficou entre a vida e a morte. Ele botou a mão no homem, estava sangrando, e começou a orar. E disse: você já conhece Jesus? Ele disse: não. Ele disse: então vamos aceitar Jesus agora. E o homem aceitou Jesus. E Deus levou ele por conta da gravidade do ferimento. Mas naquele momento, o Jonatas ter parado ali e ter tido uma ação evitou que aquele homem fosse sem ter Jesus no seu coração. Vocês entendem? E aí depois, uma vez, a gente indo pra praia, namorado, eu, ele, meus pais, todo mundo no carro. Uma pessoa caiu. Quando eu vi para o carro, desce ele e minha mãe, e foi ajudar. E ele pra mim, pro meu pai: liga pro SAMU. Então, eu entendo isso. A gente está falando isso de uma situação exagerada, certo? Uma situação de crise, não tá? Mas você faz isso na sua vida, ou só porque não tem sangue jorrando, você finge que não tomar uma decisão, tá tudo bem? Só porque não tem sangue caindo, osso para fora, grito, desespero, você finge que pode não fazer nada. E dentro de você há grito, há desespero, há sangue. Dentro da pessoa do seu lado tem uma necessidade de uma ação sua. É a alma que está sangrando, é o grito que está preso no coração. Ou tem situação na tua vida sangrando porque você ainda não conseguiu mudar a tua geografia emocional, espiritual ou física. Tem gente que é casado e a geografia emocional está na casa dos pais ainda. Não consegue tomar uma decisão. Uma coisa é pedir oração, uma coisa é se abrir, uma coisa é ter amizade com pai e mãe. Eu sei como é que é. Outra coisa é dar para eles o peso da sua decisão. O peso de você dar certo ou errado. É tirar do seu cônjuge o alinhamento e se alinhar primeiro com o pai ou mãe e se alinhar com o seu cônjuge. Isso destrói a confiança. Isso detona com o casamento. Isso já é sangue para tudo que é lado. Nas emoções. Por quê? Porque você ainda está omissa de sair do lugar antigo e entrar no lugar novo. A nossa geografia importa na nossa mudança de sorte. Deus não poderia fazer para o Mefibosete em Lodebar o que ele faria em Jerusalém. Deus não poderia restaurar a identidade de Mefibosete para que ele fosse de fato exterminador de vergonha em Lodebar, porque Lodebar lembrava ele que ele fugiu da morte do avô e do pai e que quando caiu as pernas ficaram coxas. Mas Jerusalém lembrava que o Senhor restaurou ele a uma posição de honra, autoridade, governo, e que a identidade dele era filho que sentava na mesa do rei. E ele saiu. Veja que coisa poderosa eu vou dizer agora para você. Talvez você não tenha entendimento dessa profundidade. A Bíblia diz que Davi tratou ele como próprio filho, não é verdade? Ele pode não ter mudado a genética dele,
Ele pode não ter mudado o sangue dele, que corria ali ainda o sangue de Saul. Mas espiritualmente agora ele era filho de Davi. Mefibosete não se desviou até o fim. Foi leal, foi correto, teve caráter e honrou mais a Deus do que homens. Por quê? Porque ele saiu da filiação natural de Saul e entrou na filiação espiritual de Davi. Você tem dimensão disso? Minha filiação espiritual importa. Meu DNA espiritual fala na minha vida, tanto para o bem quanto para o mal. Deus trocou a identidade de Mefibosete para que ele fosse filho da herança espiritual de Davi e não de Saul. Que coisa linda. O que é que tem? Se Deus está levantando pessoas que estão derramando em você um DNA espiritual novo, Deus está dizendo: eu quero que você conclua com o êxito. Eu quero que você viva com o êxito. Eu quero que você saia da identidade machucada para a identidade curada. E por último, Deus mudou a sorte de Mefibosete sentando na mesa do rei. Deus disse a Mefibosete, por meio de Davi, quem ele era. Davi disse a Mefibosete: não, você não é um cão morto. Não, você não é o que você pensa errado. Não, você não é as mentiras contra você. Não, você é aquele que senta na minha mesa. Você é aquele que tem posses. Você é aquele que tem herança. Você é aquele que tem identidade. Por isso, as mesas que eu me sento, as conversas que eu alimento, as realidades que eu experimento aí vão expor ou a minha força ou a minha dor. Dependendo da mesa que eu tô, eu sou dor. Dependendo da mesa que eu tô, eu sou vida. Dependendo com quem eu me sento, eu lamento. Dependendo de com quem eu me sento, eu celebro. As realidades que eu escolho vão expor o meu coração e vão ou curar ele ou adoecer mais. Eu reverbero o meu coração. Sabe por que as amizades importam? Sabe por que elas fazem parte da minha mudança de sorte, assim como Davi fez para Mefibosete? Davi tirou de Mefibosete o melhor. Esse é Mefibosete, lembra do teu nome. Você é exterminador de vergonha. Lembra quem você é, senta na minha mesa. Vem pra cá, você agora é meu filho espiritual. Mefibosete teve um shift, porque Deus lembrou a Davi quem Mefibosete era. Os amigos que eu vou terminar assim, os amigos que eu escolho importam muito, sabe por quê? Porque quando Jesus curou o paralítico, ele curou usando a fé dos amigos dele. O paralítico disse: não tem mais jeito. O paralítico estava lá: não consigo mais. Os amigos dele disseram: não, vem cá. Eles começaram a tirar as telhas. Pega ele. Não, cara, deixa pra lá. Não, meu irmão, vem. Chega aqui, mano. E começou a abrir o telhado. Nem o paralítico nem o paralítico acreditava que ia ser curado. Os amigos dele deram um jeito e começaram a descer o paralítico pela maca do teto. Quem curou o paralítico foi Jesus. E não foi porque o paralítico acreditava que seria curado, mas foi porque os amigos acreditaram por ele e tiveram uma ação que mudou a sorte daquele homem. Sim, o seu ciclo de amizade faz diferença no seu propósito. Sim, Deus tem algo para você. Sim, Deus quer fechar a porta de Lodebar e abrir a porta de Jerusalém. Sim, isso importa. E Deus quer hoje mexer em você de maneira que Ele alcance você pela graça, de maneira que Ele te restitua no lugar de esquecimento, de maneira que Ele mude a tua geografia emocional, física e espiritual, e de maneira que você conclua essa manhã sentado na mesa do Rei. Deus te abençoe.